O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18. Quero falar sobre a necessidade do perdão. A necessidade do perdão. Nós não podemos carregar no nosso coração o fardo da mágoa, da amargura, por aquilo que falaram de nós, por aquilo que fizeram conosco. E esse é um assunto que alcança a todos aqui. E eu já quero começar pedindo perdão para minha esposa e para os meus filhos. Porque às vezes a gente faz e diz coisas que machucam, que magoam. Mas nós temos que exercitar o perdão. O perdão, ele é necessário. E Jesus vai nos ensinar aqui, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu te compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Meus prezados irmãos, o perdão é um dos temas mais importantes da Bíblia. Sem perdão não há salvação. Sem perdão não há comunhão com Deus. Sem perdão não há mudança de vida, não há santificação do caráter. Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Não há. É o perdão de Deus a única solução para o nosso pecado. E é o perdão que nós recebemos de Deus, que nós devemos dar ao outro, para que nós possamos viver bem. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque ele nos define o que é perdão. O que é perdão? Abre aspas. Perdoar é a decisão de deixar o outro livre de uma dívida a você. Essa é a ideia do texto. Por isso que Jesus Cristo aqui, ao contar essa palavra, ele diz: perdão é perdoar aquele que nos deve, aquele que tem uma dívida para conosco. É liberá-lo. É liberá-lo. Perdoar
é não querer que a pessoa pague pelo pecado que cometeu contra você. É difícil, né? É mais fácil pregar sobre perdão do que perdoar. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque o perdão vai custar muita coisa para mim e para você. Primeiro, o meu orgulho, a minha soberba. Segundo, porque você errou não somente uma vez, mas você tem constantemente me ofendido. E aí é interessante, porque eu e você, infelizmente, temos muita dificuldade em perdoar aqueles que nos magoam. Errar é humano, mas perdoar é divino. Mas Jesus, Ele vai nos chamar a atenção para isso, porque esse assunto é um assunto de muita relevância espiritual e relacional. Veja que no versículo 21, veja lá. Perdão é perdoar a dívida. É deixar o outro livre de pagar alguma coisa. Segundo, quantas vezes a gente deve perdoar? Veja no texto aí, por favor. Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Veja que ele está falando de meu irmão. Ele não está falando de pessoas desconhecidas, pessoas que não estão no seu relacionamento. Meu irmão aqui nos traz para dentro da igreja e nos traz para dentro da família. E estudando esse assunto dos grupos pastoreiros, a gente tem batido nessa tecla. Nós somos pessoas imperfeitas, casamos com pessoas imperfeitas, somos maridos imperfeitos, somos pais imperfeitos, temos filhos imperfeitos, então tem que ter perdão. Tem que ter perdão. É muito interessante, porque Lucas, na sua versão dessa parábola, capítulo 17, versículo 3, ele fala de 7 vezes ao dia. Você acha que você ofende alguém 7 vezes ao dia, a mesma pessoa? Mas qual é a resposta de Jesus? Porque os rabinos da época colocaram até 7 vezes. Mas Jesus então responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que é que significa isso? Significa que perdão não tem o quê? Limites. Mas pastor, isso é difícil. É difícil. Mas é o que Jesus está mandando a gente fazer. E é tão interessante, porque Jesus vai dar a razão por que eu tenho que perdoar ilimitadamente. Sabe por quê? Porque Ele assim nos perdoou. Eu queria que você desse um pulinho, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4, versículo 32. O que diz aí? Antes, vamos ler juntos? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos lá? O que diz o texto? Colossenses 3, 13. O que diz? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, a referência do perdão que eu tenho de dar para você e que você tem de dar para mim,
é o perdão que Jesus Cristo nos deu. É o perdão que Deus nos dá através da pessoa de Jesus Cristo. O que é perdão? Quantas vezes devemos perdoar? E aí vem o motivo do perdão. E aí Jesus conta uma parábola. E essa parábola tem 3 partes, tem 3 atos. O primeiro deles, um rei perdoa a dívida altíssima de um servo. Segundo ato, o servo perdoado não perdoa outro servo que lhe devia uma ninharia. Terceiro ato, o rei pune o servo que foi perdoado por ele, mas que se recusou a perdoar o seu irmão. São 3 partes. A primeira delas, o perdão que nós recebemos de Deus. E eu quero dizer para você que a parábola começa dizendo: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Primeira verdade que a gente aprende aqui é que nós devemos prestar contas a Deus. Diariamente, mensalmente e no juízo final. Nós vamos prestar contas a Deus. Segundo, nós temos uma dívida para com Deus. O pecado, quando entrou na nossa vida, nos faz devedores. E essa dívida é uma dívida impagável por nós. Diz aí no versículo 24, passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos significa 350.000 quilos de ouro. No salário da época seria 150.000 dias, ou 150.000 dias de trabalho. Em outras palavras, é uma dívida impagável. Significa que eu e você, nós não podemos fazer absolutamente nada de justiça própria, de obras humanas, para pagar essa dívida. Mas veja no texto, no versículo 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse o quê? Paga. Agora veja o versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe o quê? A dívida. Meus irmãos, aqui é o perdão que eu e você, nós recebemos de Deus. Por que Deus nos perdoa? Porque Deus, ele é compassivo. Veja no versículo 7, compadecendo-se. A palavra compadecendo-se engloba a palavra graça, a palavra misericórdia, a palavra bondade, a palavra amor. Significa todo o sentimento de compaixão que Deus tem pela minha e pela sua incapacidade. Esse perdão de Deus é total. E perdoou-lhe o quê? A dívida. Nós cantamos aqui, na cruz, Cristo nos perdoou. Perdoou-nos dos pecados do passado, perdoou-nos do pecado do presente, e perdoou-nos dos pecados que eu vou cometer até a minha morte ou até a segunda vinda de Cristo. É perdão total, é perdão completo. É como se ele pegasse os nossos pecados e atirasse no profundo mar. O perdão é total, o perdão é por compaixão. O perdão é para nos deixar livre. Diz aí, mandou
embora. Mandou embora. Você tem a dimensão da dívida que você tem para com Deus, e que Deus em Cristo Jesus já perdoou você. Então esse é o perdão que eu recebo de Deus. Perdão total, perdão completo, perdão gracioso. Mas o segundo ato, qual é o perdão que eu, que fui perdoado por Deus, tenho que dar para você e que você tem que dar para mim? Falta de perdão significa ausência de gratidão e compaixão. Eu devo perdoar você, você deve perdoar a mim, por gratidão a Deus, porque Ele nos perdoou completamente, totalmente, imerecidamente. Nós temos que perdoar, porque a falta de perdão desperta a ira de Deus. Desperta a ira de Deus. Outra coisa que eu acho importante nessa parábola é que esse servo encontra o seu conservo que lhe devia 100 denários, significa 3 meses de trabalho. Ele recebeu uma dívida, um perdão de 350 mil quilos de ouro, 150 mil dias de trabalho. Ele agora não quer perdoar aquele que lhe deve uma ninharia. Acontece isso com você ou não? Você muitas vezes é duro com o outro e é compassivo consigo mesmo. Eu queria dizer para você que nesse texto, o rei, o Deus está nos chamando nesse dia de oração e de avivamento para que a gente perdoe as dívidas uns dos outros. Que você libere do seu coração. Diz lá no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ontem eu estava preparando, estudando esse texto, e eu comecei a fazer uma relação colocando os meus pecados. Faltou papel, faltou tinta na caneta. Eu quero fazer um desafio para vocês essa semana. Todo mundo aqui tem o meu WhatsApp. Por favor, me aponte. Manda aí. Quais são os pecados que vocês veem em mim? Só não pode falar de ansiedade. Esse já está na cara, mas... Você já notou que a gente, muitas vezes, nos curvamos diante de Deus e reconhecemos que nós somos pecadores, mas quando alguém diz que você é pecador, você não aceita. Diante de Deus você reconhece, mas nas relações sociais você não admite. Outro dia o irmão quase me bate porque eu chamei ele de pecador. Ele falou, o senhor também é. Sim, meu irmão, eu sou. Então eu estou chamando agora de pecador arrependido, para facilitar. Preste atenção que o rei, então, pune o servo que foi perdoado por ele, mas que se recusou a perdoar. Veja nos versos 32 e 34. Então o seu senhor, chamando-lhe de servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Quando você ora o Pai Nosso, você se lembra daquela expressão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus está condicionando aqui o perdão dele
ao nosso perdão. Tem uma coisa muito triste nesse texto. Versículo 34, quando eu não perdoo o meu irmão, mesmo tendo recebido o grande perdão de Deus, veja no versículo 34, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse todas as dívidas. O rei revoga a sua clemência, entrega o servo para que os torturadores aplicassem a pena. Aqui, meus amados irmãos, nós temos uma lição muito importante, que o perdão, quando eu não dou, a mágoa faz muito mais mal a mim do que ao outro. O perdão traz tristeza. A falta de perdão traz tristeza, traz angústia. Tem gente que está prisioneiro da mágoa, carrega uma mágoa a vida toda. Se torna uma pessoa amargurada, ressentida. Mas Deus quer, nessa manhã, nesse dia, fazer, como diz o pastor Hernandes, uma asepsia na nossa alma, uma limpeza. Amém? E você não pode vir, diz Jesus, que se você vier ao altar para trazer uma oferta, e se você se lembrar de que tem uma pessoa que você ofendeu, você deixa a oferta, vai lá, reconcilia com teu irmão e volta para prestar o culto a Deus. Eu quero convidar você, desafiar você nesse dia. Se você está magoado comigo, eu já estou liberando perdão agora. Se você tem sido alvo, ou se você tem sido instrumento para magoar pessoas, peça perdão nesse dia. Vamos ficar de pé? Você precisa ser curado nessa manhã de mágoa? Levanta a mão aí. Só os mais magoados. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós queremos preparar o nosso caminho, como diz João Batista, para a vinda do Senhor. Queremos preparar nosso coração. Queremos arar a terra do nosso coração. Queremos, ó Deus, tirar tudo aquilo que tem dentro de nós, que entristece o Senhor. Pai, venha nos curar nessa manhã de toda mágoa. Se existe alguém que está aqui ferido, amargurado, ressentido, machucado, derrama graça, Senhor. Derrama um bálsamo, mel. Pai, se nós estamos ressentidos porque outros falaram mal de nós, nos machucaram, nos difamaram, que haja perdão no nosso coração, Senhor. Que nós possamos perdoar todas as dívidas. Que os pais se convertam aos filhos nesta manhã, que os filhos se convertam aos pais. Que haja reconciliação dentro da nossa casa, entre os casais, entre as famílias. Venha, ó Deus, também tratar da igreja de Pinheiros, uma igreja que cresce, uma igreja que cheia de desafios, tantas pessoas diferentes. Pai, somos imperfeitos e ferimos uns aos outros, e machucamos uns aos outros, mas que o Teu Santo Espírito nessa manhã venha nos libertar. Que esse dia seja um dia como o ano do jubileu, quando todas as dívidas foram pagas. E o ano do jubileu nos lembra de Jesus Cristo, aquele que veio e pagou todas as nossas dívidas, e nos libertou, e nos consolou, e tirou a nossa tristeza e colocou o óleo da alegria na nossa cabeça.
Venha restaurar, Senhor, os corações nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.